Muito bem. Olha, nós vamos aqui do geral ao particular. Portanto, eu vou pedir ao Philip e terminamos com o Daniel, que vai aterrissar no nosso território paulistano. Então, Philip, para os seus comentários. Perfeito. Eu só fiquei com um certo temor de que eu vá mais para o particular do que o Daniel. Mas Você vamos tentar. Onde você quiser. Sérgio, eu queria muito agradecer, em primeiro lugar, o convite da Fundação FHC, a sua pessoa em particular pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E eu queria, muito enfaticamente, felicitar o Jean-François Supizet pela qualidade do texto. O texto é realmente uma contribuição substantiva, importante para esse debate de cidades inteligentes. Para quem não leu, ele é realmente um mapeamento muito abrangente desses temas associados às cidades inteligentes. Ele tem, enfim, uma riqueza de exemplos e de iniciativas no mundo afora na aplicação de tecnologias no ambiente urbano. Então, eu recomendo com ênfase a leitura do texto, que deve estar já no site, não é? Estará disponível, acho que tem uma versão em edição preliminar já disponível, e nós vamos dar uma embonecada no texto, no livro, vai ficar em uma, estou olhando para a Isa, em uma semana está disponível? Então tá bem, é isso. Podia pegar o acionador, por favor? E eu queria, enfim, começar a conversa dizendo que no Brasil o debate sobre cidades inteligentes ele tem sido muito concentrado em aspectos associados a sistemas de informação e comunicação. E muito frequentemente esse debate ele gira em torno de setores específicos: iluminação pública, segurança pública, serviços públicos, distribuição de energia, conectividade. Esse debate é muito rico, é muito fascinante, mas eu acho que ele tem sido um pouco insuficiente no Brasil ainda, pelo fato de que o debate ele tem deixado uma dimensão incipiente, que é o debate sobre a organização do território urbano. Cidades é território, cidades é espaço urbano. E esse debate no Brasil sobre cidades inteligentes, tecnologias, ele não tem abrangido com suficiência esse tema de como a gente pode organizar esse território. São Paulo, como vocês sabem, é um território muito complexo. Eu não diria que é caótico, mas ele é muito complexo. E a gente não tem debatido insuficientemente como que a gente pode usar essas tecnologias de inteligência, big data, inteligência artificial, smart cities, para tornar a cidade mais inteligente, espacialmente mais inteligente. E esse é o meu argumento. Acho que o texto do Jean-François, ele nos convida, ele tem uma série de referências a essa dimensão do território, da participação democrática na fabricação do território. E eu vou aproveitar esse convite do texto dele para avançar nesse argumento, que é esse que vocês estão vendo na tela. A cidade inteligente é a cidade que é espacialmente inteligente. Antes de mais nada, as tecnologias devem servir a esse propósito. A gente tem que buscar uma cidade que seja territorialmente organizada, territorialmente inteligente, espacialmente mais inteligente do que atualmente ela é. Eu gosto muito desse diagrama, é um diagrama do MIT, do Carlo Ratti, porque ele é uma metáfora geográfica do que é a organização territorial, né? Ele simboliza como é que a cidade se comportou ao longo do século XX, à medida que os paradigmas de produção eles foram se evoluindo, né? Então, você tem, do lado esquerdo, a cidade industrial, né? Você tem, numa cidade industrial, o lazer está separado de onde você mora e que está, por sua vez, separado de onde você trabalha. A partir do pós-guerra, você tem uma etapa pós-industrial onde a agregação de valor ela passa a se dar muito mais no setor de serviços do que no setor industrial. E, com isso, você tem uma mistura de funções urbanas cada vez mais intensa, né? Então, cidades começam a se organizar a partir desse novo paradigma produtivo, né? Tóquio, Londres, Paris avançam muito nesse sentido. São Paulo fica muito congelada no tempo, né? Se você pensar no Bom Retiro, na Moca, são bairros industriais que ficaram congelados no tempo por um problema regulatório, né? As indústrias foram embora de lá, elas não produzem mais nada lá, e, no entanto, o marco regulatório congelou esses territórios, e até hoje, essa morfologia industrial permanece lá, embora a atividade industrial não esteja lá.
A era industrial abre essa nova perspectiva, né? É um novo paradigma de produção, novos métodos produtivos. As pessoas podem trabalhar em casa, podem imprimir coisas em casa, fazer objetos 3D em casa. Enfim, a imaginação nos leva às fronteiras sem limites. E esse é o grande futuro que nos espera e que poucas pessoas ou ninguém ainda consegue vislumbrar. Mas esse é um pouco a discussão que eu queria trazer para cá, que, de fato, a tecnologia deveria dar suporte a essa negociação para a construção desse novo território urbano. Trazendo um pouco a discussão para São Paulo, eu acho que a melhor maneira para descrever a organização territorial de São Paulo seja descrevendo os desequilíbrios espaciais territoriais que marcam a nossa cidade. Os desequilíbrios são inúmeros, eu vou falar de 3 deles, eu estou intimidadíssimo aqui porque tem tantos urbanistas célebres aqui, então eu vou falar, correndo o risco de uma simplificação enorme, mas um pouco para a gente parametrizar a conversa. Um dos principais desequilíbrios que marcam a cidade é a assimetria, o desequilíbrio, a desproporção entre o ambiente construído e o ambiente não construído. Isso leva a uma grande desproporção entre espaços públicos e privados, leva a uma grande desproporção entre áreas verdes e áreas cinzas, né, áreas construídas. E talvez essa seja uma das explicações para o que a gente está chamando agora de jornadas de junho, nas manifestações de junho de 2013, que colocaram milhões de pessoas nas ruas em São Paulo. O estopim disso terá sido o aumento de 20 centavos no transporte urbano, e todo mundo diz, não deve ter sido isso, porque o aumento de 20 centavos estava abaixo da inflação, a gente estava num momento de pleno emprego. O que terá sido? Uma das teses plausíveis é essa grande assimetria entre espaços públicos e privados, né? E logo depois, em novembro, a gente tem essa cena dos rolezinhos, né? Novembro de 2013, nós estamos falando de jovens que não têm lugar para ir e que invadem os shopping centers e impedem toda e qualquer atividade comercial porque fica um grande tumulto, né? O segundo grande assimetria que marca muito a vida de São Paulo, espacial, né, do ponto de vista espacial, é a assimetria do espaço do viário individual e o espaço do viário coletivo, né? A gente tem esse chamado paradoxo 80-20, que 80% do espaço viário ele é usado para transportar apenas 20% da população. São 17 mil quilômetros de ruas em São Paulo, sendo que apenas 500 quilômetros são usados pelos ônibus, né? E outros problemas, né? Enfim, nós temos um metrô que foi fundado em agosto de 74 e tem menos de 80 quilômetros, né? Quando que uma cidade como Seul, que inaugurou no mesmo mês, a sua primeira linha tem hoje 330 quilômetros de metrô. Então, essa é uma assimetria que marca muito a vida de todos, acho que todos sentimos na pele, né? E só para ilustrar um pouco, isso aqui é São Paulo, Parque Dom Pedro, na década de 50. E esse é o Parque Dom Pedro hoje, né? Enfim, é uma tomada, uma impossibilidade de uma vida urbana, digamos, de lazer num espaço que hoje é tomado pelo viário. E eu queria dar muita ênfase a essa grande assimetria espacial territorial de São Paulo, que é a oferta entre espaços de trabalho e espaços de moradia. Onde você tem grandes espaços de trabalho, você não tem oferta de moradia e vice-versa. Isso faz com que a gente experimente um movimento pendular de 4 milhões de pessoas, mais de 4 milhões de pessoas. São mais ou menos 3 milhões de pessoas da Zona Leste, que migram da Zona Leste e vão para as outras regiões para trabalhar. E você tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que saem dos seus municípios vizinhos e vêm para São Paulo. Então, você tem basicamente uma Nova Zelândia que entra e sai de São Paulo, em função de uma assimetria, de um desequilíbrio territorial espacial. É uma cidade inteligente? Espacialmente inteligente? Não é. E eu acho que as tecnologias, sim, cidade inteligente, pode nos ajudar a construir uma cidade que seja um pouco melhor. Só pegando um parêntese com relação
a uma colocação do Jean-François, ele falava sobre a redução da pegada de carbono, né? Se vocês pensarem, por exemplo, uma cidade tipicamente europeia, que é Barcelona, que tem 5 milhões de habitantes, uma cidade tipicamente americana, que é Atlanta, que também tem 5 milhões de habitantes, vejam que curioso, a área de Atlanta tem 27 vezes maior do que a superfície de Barcelona. E a emissão de carbono em Atlanta é 10 vezes maior do que a emissão de carbono em transporte do que a emissão em Barcelona. Então, vejam o que é possível fazer espacialmente para otimizar a pegada de carbono das cidades. É uma coisa incrível, né? A cidade não é atualizada, é de 2005, mas não deve ter mudado muito assim. O tamanho da cidade continua o mesmo e a população também. Bom, eu costumo dizer que as forças que conformam a cidade hoje em São Paulo, isso também de uma forma muito simplificada, o tecido urbano ele é conformado por 3 forças principais: as forças sociais, as forças de mercado e as forças de governo. Essa é a feição, a forma urbana que a autoconstrução, as forças sociais conformam para São Paulo. O movimento de autoconstrução é, sem dúvida, a principal força de construção da cidade de São Paulo. A gente está acostumado com os centros, as áreas civilizadas, mas as periferias são construídas assim e elas avançam. São Paulo avança menos agora, o ritmo abaixou, a explosão demográfica foi muito maior nas décadas precedentes, mas se a gente pensar nas cidades globais, é esse o cenário que prevalece, né? As forças de mercado em São Paulo agem para essa conformação espacial. São cidades de muros, né? No termo da Teresa Caldeira, The City of Walls, nós construímos, as forças de mercado estão acostumadas com esse produto de mercado, que é um produto de residencial cercado por muros, que leva à formação de guetos, que leva a ruas mortas, né? Que leva à insegurança e vulnerabilização do pedestre e também do morador, né? São situações absolutamente inimigas de qualquer tipo de urbanidade de pedestres, né? De caminhada. Isso é uma das bandeiras que o Instituto onde eu trabalho carrega, né? A gente tem que evitar esse tipo de forma urbana, né? E essa é a grande tragédia paulistana e brasileira, que essa é o tipo de forma urbana que o governo vem induzindo. São as habitações sociais subsidiadas pelo governo, nas suas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Para vocês terem uma ideia de tamanho, né, a gente faz isso, né? São essas as formas. São polos de violência, né, núcleos de ressentimento e ódio social, né? São, para vocês terem uma dimensão de recursos, nos últimos 8 anos, o governo federal alocou 320 bilhões de reais para a construção dessas anticidades, que são verdadeiras distopias urbanas, né? Porque são polos de criminalidade, são fermento social e são, potencialmente, a gente olhando para cidades mais maduras, como Paris, né, enfim, são polos, eventualmente, fermentos de movimentos terroristas, de um ressentimento que daqui a 10 anos, hoje ele vota em você, mas daqui a 10 anos ele atira em você, né? Então, é uma questão para a gente prestar atenção se a gente quer continuar com esse tipo de alocação de recurso público, que continua, né? Não continua tanto porque a gente está sem governo hoje, né? A gente não tem mas o dia que voltar, a gente tem que pensar, e essa é outra bandeira que a gente carrega. Bom, e a gente tem pensado muito em como evitar esse tipo de erros urbanos, e eu queria tentar aqui trazer para alguns exemplos concretos de como, eventualmente, tecnologias inteligentes, big data, inteligência artificial, processos mais eficazes, né, de tomada de decisão podem ajudar a construção de uma cidade melhor. Eu trouxe esses 2 exemplos porque, enfim, acho que São Paulo e Nova York são cidades de uma mesma escala, estão em diferentes estados de maturação do ponto de vista institucional, mas em 1975, no bojo de um embate entre 2 urbanistas muito famosos, enfim, quem não é da área talvez não conheça, mas você tem uma influência na formação de Nova York de um sujeito chamado Robert Moses, que decide muito top-down, né, de cima para baixo, uma série de obras infraestruturais, né?
E você tem um movimento contrário de uma urbanista muito célebre chamada Jane Jacobs, que preconiza muito o debate público, a formação de opinião através das comunidades. E através desse embate entre, que hoje é muito célebre historicamente no domínio do urbanismo, entre a versão de cima para baixo, e a versão de cima para de baixo para cima, se formou essa legislação que é o LURP, né? As pessoas riem muito desse acrônimo americano, o LURP. E, de fato, é uma legislação, uma regulação que fomenta muito a interação entre forças sociais, as forças de mercado e o governo nos ajustes na regulação de ocupação e usocupação do solo americano, no nova-iorquino, no caso. A gente, em São Paulo, chegou a uma coisa bastante parecida, em 2015, 40 anos depois. A gente demorou, mas chegou lá por uma regulação que é muito interessante, que chama-se PIL, né? Que é a mesma coisa, uma moldura institucional para que o mercado e o governo conversem, as forças sociais e as comunidades interagem em prol de uma decisão em relação ao que fazer com a cidade, o que fazer numa intervenção urbana. E nos dois casos, eu botei os dois casos justamente para a gente não se sentir necessariamente singularizado. Nos dois casos, a legislação é muito boa, mas nos dois casos elas são problemáticas do ponto de vista dos conflitos urbanos, que são naturais, né? Do ponto de vista das informações, das desinformações, né? O processo tem uma assimetria, ambos os processos carregam assimetrias informacionais muito grandes. O sujeito que propõe sabe muito mais do que o membro da comunidade que sabe muito pouco. Então, ele pode ser iludido, etc., etc. Às vezes, o governo também é pego de surpresa com isso, aquilo, outro. E eu acho que aqui a gente tem um terreno muito fértil, aproveitando a presença do Daniel, de tanta gente da São Paulo Urbanismo aqui, que eu estou vendo, a gente tem aqui um terreno muito fértil para aplicação de tecnologias de cidade inteligente para otimizar esses processos, para fazer com que esses processos deem recursos para a população examinar os projetos, para aprovar esses projetos ou não, para introduzir as variáveis que sejam interessantes para a comunidade diante de uma avalanche de propostas que podem vir para cima delas, né? Então, essa é um pouco o meu argumento, né, que eu queria trazer. Há tantos outros, né, que a gente poderia trazer. Eu fico até um pouco frustrado que a gente poderia conversar sobre tantas coisas. Isso aqui é basicamente o organograma do LURP, como é que ele anda, né? Aqui é parecido com o projeto de intervenção urbana, é muito similar na sua. É um projeto, é um procedimento que, em tese, deveria demorar apenas alguns meses, menos que um ano. Mas que, no caso de Nova York, aqui no São Paulo é novo ainda. Em Nova York, há casos que demoram uma década, por causa de conflito, por causa de um processo de negociação e de um processo de entendimento, às vezes, que é muito complexo, né? E que pode ser simplificado com as maravilhosas ferramentas digitais que estão surgindo e que poderiam acelerar essa conformação de cidade. Então, é esse meu argumento. A cidade inteligente tem que ser uma cidade espacialmente inteligente, antes de mais nada, territorialmente bem organizada. E as tecnologias têm que trabalhar em função dessa inteligência, né? A gente pode ter uma tecnologia extraordinária, setorialmente aplicada, mas que conforma uma cidade infelizmente burra, né? E há muitos casos aqui. E o que seria talvez uma cidade territorialmente inteligente? Bom, certamente uma cidade que mistura mais os usos, né? Eu não tenho certezas, né? É difícil a gente dizer, mas certamente ela tem que ser uma cidade que seja mais plural, que não seja fechada em guetos, que facilite a convivência entre diferentes, né? E, nesse sentido, uma cidade que seja mais porosa, mais aberta e que supere esses grandes desequilíbrios que eu apontei. E eu queria finalizar com uma última tese, ou um argumento, eu não sei como definir, que a questão de uma cidade territorialmente mais bem organizada, ela não é uma tese ou uma hipótese meramente política e social. Ela não pertence unicamente a uma agenda, digamos assim, civilizatória do ponto de vista de convívio. Ela também é uma agenda de interesse econômico. Porque uma cidade que se organiza melhor, ela é mais eficiente do ponto de vista econômico também.
Ela não é só mais pacífica, ela não é só ter uma energia melhor, enfim, atributos mais subjetivos. Ela é uma cidade que produz muito mais eficiente e a gente, são paulistanos, se nós não nos organizarmos, nós corremos o risco de ficarmos de fora da quarta revolução industrial. Isso é uma consequência grave. Se a gente pensa que a gente responde por um quinto do PIB brasileiro. Isso é uma ameaça mesmo, né? Não é uma ameaça só de distopia, é uma ameaça econômica e de ineficiência, né? E eu finalizo simplesmente com a referência a 2 artigos aqui, publicados pelo NBR, que é um think tank dos mais prestigiosos americanos, de economia tradicional, neoclássica, que vem apontando isso. Esse aqui é uma primeira versão do artigo, que diz basicamente o seguinte: se as barreiras à entrada de moradia, se diferentes faixas de renda tivessem acesso aos bairros que hoje está limitado a usos de alta renda, se essas barreiras fossem eliminadas em apenas 3 cidades, Nova York, São José e São Francisco, o PIB americano subiria em 10% por ganhos de eficiência. Ou seja, uma cidade mais mista, uma cidade em que mistura faixas sociais, ela é muito mais eficiente do ponto de vista produtivo. E essa é a segunda versão do mesmo artigo, é uma versão revisada, que traz um dado muito curioso, que a separação de classes, de faixas de renda espacial, ela condenou a uma perda de eficiência econômica da ordem de 50% do crescimento dos Estados Unidos. Ou seja, é muito grave, é uma coisa para a gente refletir. E, basicamente, essa é a minha última mensagem, então. Obrigado pelo convite mais uma vez, Sérgio.